Olá, seja bem-vindo a mais um breve momento de aprendizado na Palavra de Deus. No último vídeo, nós falamos a respeito do batismo, de forma específica aquilo que o batismo nos concede, aquilo que Deus oferece através do batismo, que é perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo, a regeneração e a salvação. E quando nós reafirmamos o que a Escritura Sagrada está falando, por exemplo, a respeito do batismo, poderíamos usar aqui as palavras de Pedro, por exemplo, que o batismo salva. Muitas vezes isso é entendido de uma maneira distorcida, como se nós estivéssemos dizendo algo que contradiga aquilo que a Sagrada Escritura diz a respeito da salvação de uma maneira geral. Então, nesse vídeo e no próximo, nós vamos trazer algumas dessas questões entendidas de uma maneira distorcida. Primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês, se vocês afirmam que o batismo salva, então vocês estão indo contra a Bíblia, que diz que nós não somos salvos por obras, mas pela graça. Essa ideia aqui, ela considera o batismo uma obra humana. E se nós, então, considerando o batismo uma obra humana, dizemos que o batismo salva, bom, isso está contradizendo a Escritura Sagrada que diz que nós somos salvos por aquilo que Deus faz, pela obra e a graça de Cristo. Porém, se nós entendermos, então, o batismo como uma ação de Deus em nós, aí o batismo se torna graça divina, obra divina, Deus fazendo a sua obra em nós. Tudo aqui gira em torno dessa questão a respeito de como você entende o batismo. O batismo é uma obra de Deus ou o batismo é uma obra do ser humano? E aí eu te convido a olharmos para a Escritura Sagrada, um texto de Mateus capítulo 21, versículos 25 e 26. Ali, o que está em questão é a autoridade de Jesus, e aí Jesus fala essas palavras. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Olhando para esse texto, o batismo é uma obra do ser humano ou é uma obra de Deus no ser humano? O batismo é do céu ou o batismo é dos homens? E aqui Jesus está pontuando ainda o batismo de João Batista, que é diferente em sua eficácia e naquilo que oferece do batismo de Jesus como nós o temos hoje. Como também poderíamos usar de exemplo algo que falamos no nosso último estudo das palavras de Jesus a Nicodemos, dizendo que ele precisava nascer do alto. Deus precisava agir nele pelo Espírito Santo. Então, o batismo é uma obra de Deus ou é uma obra do ser humano para Deus? O que nos leva a entender, de acordo com esse texto e o que Jesus deixa subentendido aqui, é que o batismo é uma obra divina, é uma obra de Deus. Mas vamos para um outro texto, um texto curioso porque ele é utilizado para falar a respeito do casamento, da vida matrimonial, e ali o apóstolo Paulo diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nestes versos, o apóstolo Paulo, ao instruir casais a falar de relacionamento, ele usa o exemplo de Cristo, o que Cristo fez pela sua igreja. Cristo lavou a sua igreja, Cristo deu a sua vida por ela, Cristo a purificou. E quando o apóstolo Paulo fala dessa ação de Cristo pela sua igreja, ele usa uma linguagem batismal, embora ele não fale do batismo. Mas veja as palavras dele, que a igreja é purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Justamente o que a igreja luterana acredita a respeito do batismo. Que a simples água, quando unida
a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que ela está dizendo que ela faz. Que a Escritura Sagrada nos diz, como vimos no último estudo, que é perdoar pecados, dar o Espírito Santo, regenerar e salvar. O batismo é uma obra, mas a obra de Cristo lavando e purificando a sua igreja, e assim o batismo não é obra nossa, mas divina, e é graça para nós. É o amor de Cristo por nós. É obra de Deus nos salvando, e a Ele agradecemos. Vamos a uma outra argumentação. Essa eu ouvi há alguns dias atrás. Tem muitos textos da Escritura Sagrada que nos dizem que nós somos salvos pela fé. E eles não mencionam o batismo. Então, isso quer dizer que nós não somos salvos por meio do batismo e que o batismo não salva. Bom, essa ideia, essa maneira de interpretar, ela é um pouco perigosa. Vamos ver, então, como a gente teria que lidar, por exemplo, com muitos textos que dizem que nós somos salvos pela fé. E não mencionam que somos salvos por Jesus, por exemplo. Mencionam que somos salvos pela fé. Então, isso quer dizer que Jesus não salva? Que é a fé que salva? Logicamente, não. Também temos outros textos que dizem claramente que somos salvos pelo Salvador Jesus Cristo e não mencionam a fé. Isso quer dizer então que não somos salvos pela fé? É lógico que não. Agora, quando a gente quer falar do batismo, então nós temos que olhar para o que os textos bíblicos estão falando a respeito daquilo que o batismo concede a nós. Por exemplo, o apóstolo Pedro dizendo que ele salva, Jesus falando que é um novo nascimento para o reino de Deus, o apóstolo Pedro dizendo que ele traz perdão dos pecados e também nos concede o Espírito Santo. Jesus também colocando junto o batismo e a fé, quando ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui Jesus coloca batismo e salvação juntos, como uma coisa só, que nos concede a salvação, que é a obra de Cristo em nós, para que sejamos salvos. É justamente a fé que nos faz confiar na promessa de Deus, de que o batismo concede perdão, concede o dom do Espírito Santo, concede salvação a nós. Por isso, andam juntas. E assim acreditamos que realmente o batismo nos concede aquilo que ele promete conceder. Obrigado por ficar conosco e aguarde o próximo estudo, que nós continuaremos abordando algumas questões parecidas com essa.